Quando é que eu comecei a ser escritor? No dia em que aprendi a ler a primeira palavra. E isso se mantém até hoje, essa ideia de que um escritor é apenas a continuação de um leitor. Quando me dei conta disso conscientemente, talvez no dia em que o diretor do campo de concentração, do campo de trabalho de Chambon, que se chamava que era o campo de concentração de Tarrafal, permitiu que entrasse um telegrama assinado por um tal Ferreira. Naquele tempo não havia mails, né, essas coisas, eram os telegramas. E o telegrama dizia assim: parabéns, prémio, Ferreira. E eu confesso que aquilo tudo ia à censura naquele campo. Deixarem passar um telegrama que dizia parabéns, prémio, Ferreira. Eu vi realmente o destinatário e era eu mesmo, lá estava José. Disse, parabéns, prémio. E disse, bom, fiquei muito feliz. E esse bom é, alguém jogou na lotaria em Lisboa por mim. No dia seguinte soube, porque entretanto o próprio diretor me chamou e me disse que foi-lhe atribuído um prémio literário. E não disse mais nada, porque no dia seguinte o assunto ainda estava girando entre agências de notícias, desmentidos e mentidos, e desmentidos e mentidos, e estava a PIDE a preparar-se para destruir a Sociedade Portuguesa de Escritores. E foi quando eu voltei para a caserna, devo ter voltado com uma cara de tal ordem que os meus colegas disseram, o que é que sucedeu? Sucedeu alguma coisa, má notícia? Eu disse, percebo, ganhei um prémio literário. Talvez aí tenha sido a primeira vez que eu pressenti que podia, ou que seria, vamos dizer assim, seria um escritor. Agora, tudo isto estou dizendo hoje, dia 29 de Abril, nesta galeria e neste momento, e posso na próxima semana, perante outro auditório na universidade, qualquer coisa, dizer exatamente o seu contrário, que ambas as coisas são verdade. Não estou a dizer isto para fazer humor. O modo como a minha vida se desenrolou e o modo como eu a vejo que ela se desenrolou levou-me à conclusão provisória, obviamente, de que tudo em meu viver foi o que foi e o seu contrário. E que isso se passou muito antes de eu ler o velho Heráclito e os outros que vêm justificar isso de um ponto de vista filosófico. Que o meu guerrilheiro, que era a rua, vem desmentir, porque sim, pode-se tomar banho 2 vezes, na mesma água, no mesmo rio. Essa inquietação, vamos chamar-lhe assim, inquietação face ao significado de qualquer ação, é permanente em mim como parte do meu ser moral. A palavra está um bocado em desuso, mas deixa-me continuar a usar. E, portanto, eu percebo que viver é estar continuamente nessa ruptura. Quem não estiver continuamente nessa ruptura é porque não está vivendo a vida absolutamente humana. Porque o humano inclui sempre isso. Mas como se não pode viver a vida em permanente ruptura consigo próprio, muito embora o nosso viver seja, e continuamos a viver, e se não formos atropelados ou não morrermos de câncer, lá chegaremos. Enquanto escritor, portanto, enquanto trabalhador de uma estética, o que me pode salvar da angústia, ou do desespero, ou do desassossego, do reconhecimento dessa constante, mais do que ambiguidade, dessa constante presença do sim e do não em tudo quanto queremos fazer, ou ouvir, ou dizer, é passarmos a uma ou outra natureza, que é, quanto a mim, a natureza para a qual caminha o género humano. Muito embora se reconheça que em arte não houve progresso, eu considero que houve,
Se virmos a arte, desde os primórdios de 80 mil anos, ou coisa assim, quando éramos puros e simples animais biológicos, e hoje que somos mais um pouco com, às vezes pior que os biológicos, mas com a cultura em cima. E é a elevação dessa dúvida, ou a superação dessa dúvida, desse desassossego, num fugaz momento que é passar isso para o estado poético. E, ao nível do estético, nós encontramos a paz, a reconciliação. Não estou a fazer o elogio do horror, mas em algum momento há uma paz e a gente se sente bem com esse próprio desassossego, desinquietação. Mas como esse momento é muito fugaz, o escritor tenta, fugaz enquanto vivência, tenta perpetuá-lo na escrita. Daí que o Guerreiros Velhos e Guerrilheiros tenha, desde o original até há pouco tempo, o subtítulo de poema. Não foi nenhum programa deliberado, mas no ato da escrita, a própria angústia que o ato da escrita me provocava com aquele personagem tão partido, tão fragmentado, tão dividido, tão contra si próprio e a favor de todos e contra todos a favor de si próprio, só tinham essa própria, eu sofria isso como se eu fosse. E a única maneira que saiu do meu canhestro ofício foi tentar elevar aquela prosa dessa situação a uma poética do texto. E durante muito tempo, está aqui o meu editor, durante algum tempo, pelo menos, eu escuso a dúvida de dizer isto é um poema, posso pôr poema em vez de narrativa. Poema no sentido que Pushkin deu ao Eugênio Onegin. Isto, desculpa esta vaidade, vou estar a citar aqui o Pushkin e o Eugênio Onegin, mas nesse sentido. Portanto, não sei se respondi, não, com certeza que baralhei ainda mais os dados da questão, mas é voltar de novo as cartas então para cima e vamos continuar. Porque a mim próprio eu pus essa pergunta. Eu queria acrescentar duas coisas. Sobre o Rios Velhos e Guerrilheiros escrevi, e peço muita desculpa por me citar, porque entre todos os Todorovs o que eu gosto menos sou eu. Mas eu dizia, os poemas cumpre isto referido à primeira formulação, as convenções, ao mesmo tempo que com elas rompe, para iluminar o devir obscuro dos rios, seus sinuosos leitos, suas origens secretas. E eu acho que realmente este trabalho do Landino, e talvez tenha demorado muito tempo a perceber, em que, de certa maneira, o escritor, por vezes, se distancia o suficiente dos seus personagens para que esse personagem seja o eu e o seu contrário, já existe muito bem delineado em Nós os de Maculusso, no personagem Maninho, e acho eu, estou à espera das vossas, e existe também com um folgo extraordinário em João Vêncio e os seus amores. Todo aquele delírio torrencial e poético em João Vêncio é uma forma também muito poética de contar o horror, muitas vezes. E pensemos que esse livro é escrito por alguém que estava preso da forma justa e que contra a vida de alguém que estava preso pelas leis naturais dos homens. Quem mata outro é preso, não é? E portanto, eu acho que isto é um treino grande do escritor que existe e aparece em muitas das suas obras. Claro que em Rios Velhos e Guerrilheiros, onde nós podemos separar cada página e ler cada página como se ela fosse única, está mais trabalhado, é mais evidente.